dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos alunos, os meus queridos alunos aí do Colégio Adventista de São José do Rio Preto. Como é que vocês estão, galera? Beleza? O Colégio Adventista de São José do Rio Preto, CARP, carinhosamente chamado, está sempre aí pertinho de você. Sinta-se abraçado, meus queridos, onde quer que vocês estejam. Educação Adventista, muito além do ensino. Amados, a última aula nós relembramos, analisamos um pouquinho os argumentos racionais para a existência de Deus. Analisamos o argumento do design inteligente, analisamos o argumento étnico e finalmente o argumento psicológico. Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês, um pouquinho sobre o mistério das origens. O que essa galera acredita, como que é. Nós mesmos, você mesmo já não parou para pensar como é que realmente tudo começou? Né? Nós tivemos algumas ideias ali da aula passada, mas você mesmo, pessoalmente, sem ouvir ninguém, como é que pode tudo ter existido desta forma? Meu querido, por isso mesmo eu já convido você a vir comigo. Venha comigo nesta aula extraordinária. Isso aí, meus queridos. Olha só. Então, começando diretamente com o mistério das origens. Esse slide ficou meio parecido aí para a voz do Cid Moreira, né? Isso é legal. Mas vamos lá, então, preste atenção aí no slide, olha lá. Uou! Isso aí. Com toda a qualidade aí para você, porque você é especial para nós. Meus queridos, Shakespeare, ele fez uma pergunta muito interessante. Ele disse assim: por que existe algo ao invés do nada? Meu querido, essa pergunta não era uma ateísta para zoar com a galera, nada disso. Era uma pergunta realmente para refletir, que se realmente Deus não existe, então não há explicação para a origem do universo. Ao final de contas, vocês lembram lá daquela frase que o professor fluente de latim disse para vocês? Ex nihilo nihil fit. Do nada, meus queridos, nada se produz. É básico na matemática, meus queridos. 0 mais 0 é igual a 0. Logo, se o universo veio à existência e antes dele não havia nada, como é que pode haver algo hoje? Meus amados, nós sim acreditamos que existia um Deus que não precisou começar a existir, um Deus que era eterno, que criou todo o universo. Muito interessante, uma outra pergunta que ele faz, ele diz o seguinte, Shakespeare pergunta: por que a música ao invés de ruído? Meus amados, se não existe um maestro cósmico, como explicar essa harmonia universal, que mais parece uma partitura de uma música? Amados, sem Deus é impossível justificar a existência do universo. Meus amados, o ar que enche os nossos pulmões, as abelhas que polinizam as flores e ainda tiram o seu alimento, as cores que dão beleza à vista, tudo isso nos faz entender que sem Deus é impossível justificar a existência do universo. Meus amados, existem autores, no entanto, que insistem em explicar a origem do cosmos negando a existência divina. Isso não pode ser ignorado pelos que aceitam a afirmação religiosa da realidade de Deus. Por outro lado, meus queridos, não podemos cair no erro de achar que uma ciência é verdadeira apenas porque é mais propagada. Nós devemos verificar todas as hipóteses e, apesar das evidências, antes de tomar a decisão por uma ou por outra. Tem uma frase muito interessante deste escritor e filósofo americano aqui, ó. Ele diz assim, ó: é fácil viver no mundo segundo a opinião do mundo. É fácil viver na solidão segundo a nossa própria opinião. O maior homem é aquele que no meio do mundo conserva a mesma independência que desfruta na solidão. Ralph Waldo Emerson. Então é muito interessante, não é verdade?
ele diz exatamente isso, né? E quanto ao pensamento dos outros? Acho muito interessante isso aqui, olha, saiba que se você concorda conscientemente com o outro, com o que o outro diz, o pensamento já não é mais dele, e sim seu. Meus amados, eu estava passando no supermercado ali e eu escutei duas pessoas conversando ali na fila. E um deles começou a falar: cara, você viu como é que tá o Big Brother? Tá muito legal, cara. Tá muito interessante. Muita gente legal. Foi feito com convidados. Foi diferente de todos. E as pessoas lá convivem, não sei o quê. O outro pegou e cortou ele no meio. E disse assim: olha, eu acho uma porcaria esse programa. Eu não perco meu tempo não vendo isso aí. Isso aí pra mim é uma promiscuidade, uma baixaria, galera brigando. Eu não acho graça nenhuma nisso. Aí o outro olhou assim com os olhos meio estranhados e eu pensei, nossa, acho que eles vão acabar discutindo, né? Pensei comigo. Mas não. Esse que primeiro estava falando bem do Big Brother, agora pega e fala assim, sabe o que é verdade mesmo? Tem um negócio lá que eles chamam de fogo no parquinho, que eles começam a discutir, e aquilo ali vira uma baixaria mesmo. E começou a falar mal agora do programa. E eu fiquei assim pensando, poxa, é exatamente isso que diz nessa frase de Ralph Waldo Emerson. Exatamente aquela falta de personalidade realmente, né? Porque o pensamento do segundo agora se tornou o pensamento do primeiro. Aquele primeiro lá que estava dizendo que era muito legal, ele mudou de opinião porque o segundo dizia que era uma porcaria. Então, para ele, a partir de agora, se tornou também uma porcaria. Vê que interessante, meus queridos. Então, o pensamento de um, se você acredita naquele pensamento, aquele pensamento deixa de ser daquela pessoa e passa a ser teu. É lógico, eu coloquei um exemplo muito frívolo, de besteira ali, até engraçado. Mas eu fico imaginando exatamente nessa questão da evolução e da criação. Imagina se essas pessoas começam, uma pessoa ali que não tem muita personalidade, uma pessoa que não tem sua opinião própria, e começa a analisar algumas teorias e começa a propagar essas teorias. Obviamente o pensamento não é mais o pensamento dela, é o pensamento do outro que agora é dela. É isso aí, seu professor sempre aí filosofando, né, com vocês. Mas amados, mudando um pouquinho de assunto, quero falar um pouquinho sobre algo extraordinário. Exatamente sobre isso aqui, ó. Dá uma olhada. Tem barulhinho de sonoplastia para vocês. Amados, aí nesse título você lê a criatividade de Deus. Criatividade de Deus. Meus queridos, nós acreditamos que Deus criou o mundo em 7 dias. Inclusive, segundo Gênesis, Deus gastou 6 dias para preparar o nosso planeta para a vida e para enchê-lo de seres vivos. E os dias lá, nós acreditamos que são literais, de 24 horas. Por que vocês acham isso? Nós acreditamos nisso, meus queridos, por 3 argumentos aqui que eu vou jogar para vocês. Primeiro, a expressão tarde de manhã era a maneira que o povo do Antigo Testamento especificava o período de um dia. Então, ele dizia que se iniciava em um pôr-do-sol e ia até outro pôr-do-sol. Então, esse é o primeiro argumento. Segundo argumento, a palavra hebraica traduzida por dia é a palavra Yom, ou Yom. E essa palavra, junto com um número definido, né, primeiro dia, segundo dia, sempre, gramaticalmente em hebraico, significa um dia de 24 horas, no livro de Gênesis. Então, assim, a segunda coisa é porque John ou Yom, junto com o número definido, né, primeiro, segundo, terceiro, sempre significa um dia de 24 horas lá no livro de Gênesis. E a terceira e última é exatamente por causa do mandamento do sábado, que representa e celebra o clímax da criação. E isso só faz sentido se cada dia da semana da criação corresponder realmente a um dia literal de 24 horas. Então vamos lá. Olha só, a
criação, ela recebeu a seguinte ordem. Dá uma olhadinha ali, ó. Atenção. Olha só, até faísca ali. Primeiro dia, né? Separação entre a luz e as trevas, o dia e a noite. Deus cria ou faz aparecer a luz e a separa das trevas. Não sabemos se era luz solar ou em forma difusa, por causa dos vapores atmosféricos que impediam o Sol, mesmo que não fosse visível a partir da Terra, ou a luz do nosso próprio Criador. Mas o que é interessante é que ele realmente dividiu a luz das trevas. Segundo dia, vamos lá. Isso aí. Segundo dia, a separação entre as águas e a atmosfera. Deus separa uma camada de água sobre a atmosfera. Terceiro dia, olha lá. Isso aí. Terceiro dia, a separação da terra seca das águas, dos mares e rios e a criação das plantas. Este foi então o terceiro dia, né? Deus cria as plantas, principalmente. Olha lá, quarto dia. Quarto dia, exatamente. O sol, a lua e as estrelas preenchem o dia e a noite. Deus faz o sol, a lua e as estrelas aparecerem como corpos distintos e visíveis no espaço. Muito bem, então vamos para o quinto dia. Quinto dia de 24 horas. Deus cria as aves e os outros voláteis, né? Animais que voam ali, tá? O pessoal que estava voando, animais voláteis são animais que voam. E os animais aquáticos também, tá bom? Todos os animais aquáticos. No sexto dia, fechou ali o ciclo. Sexto dia, Deus cria os animais terrestres e o ser humano, a obra-prima da criação. E agora? Acabou por aí? Foram só esses 6 dias, essa rosa dos ventos ali, que você está vendo no nosso slide? Não, meu querido. Presta bem atenção, olha só e... Que efeito especial legal, né? Então, no sétimo dia, ele cria o sábado. Sétimo dia, Deus estabelece o sábado para celebrar a sua obra junto com o ser humano. Não sozinho, junto com o ser humano. Segundo alguns teólogos, a estrutura literária do relato da criação, em Gênesis 1, foi cuidadosamente construída pelo autor para mostrar que o grupo dos 3 primeiros dias e o dos 3 dias seguintes correspondem um ao outro, sendo que o sétimo e último dia fica destacado como dia especial. Então, olha só, vocês dão uma olhada ali nesse slide, você vai perceber o seguinte. Primeiro dia ali tem a lampadinha e está em cinza. E ele corresponde com o quarto dia, que tem o solzinho ali. Tá vendo só? Que é a mesma cor. Depois você vem ali com o que está em azul, lá em cima, né? As águas, o mar, a atmosfera, que obviamente corresponde com a atmosfera para os animais que voam, tudo certinho, e o mar, os rios, tudo ali para os animais aquáticos. Você vê que interessante? Tudo vai se completando os primeiros 3 dias, se correspondendo com os 3 últimos dias. E você olha ali, de verdinho, você pode ver ali, né? Terceiro dia foram criadas, foi separado a terra seca das águas e dos mares e dos rios e a criação das plantas. Tudo para o homem, porque obviamente o homem tem que andar, né, em algum lugar firme. Então foi criada a terra para ele plantar, também as plantas para poder estar comendo, tudo. Então olha só, tem tudo a ver com o sexto dia da criação que foi criado. Os animais terrestres e obviamente os homens. Você vê que interessante, o homem, né, coroando aí a criação. E para terminar tudo isso, daí Deus foi lá, descansou, abençoou e santificou o sétimo dia, né? O sétimo dia, descanso, bênção e santidade. É isso aí, meu querido. Na Bíblia, Deus é apresentado como autor de todas as coisas. Amados, quando ele acabou de criar o mundo, olhou para a sua obra e disse: ficou ótimo, né? Ficou muito bom. Deus criou
este mundo maravilhoso, só para manifestar sua inteligência, criatividade e poder. A criação o glorifica, exalta as suas maravilhas e expressa o seu amor. Deus exibe, né, todas essas qualidades tremendas que ele tem. E realmente foi assim toda a criação. Tudo isso resumido aí nessa imagem que tem ali no nosso livro, eu achei tão legal, tão bacana. Realmente Deus, ele é um Deus exibido. Olha quantas cores ele criou, olha coisas tão extraordinárias. Duvido que nenhum de vocês algum de vocês em algum momento nunca olhou para o céu num pôr do sol e viu aqueles céu todo pintado em tons pastéis, como você está vendo ali. Ou aquele mar calmo lá longe, lagoas grandes, rios que você não consegue ver o outro lado, um céu estrelado, coroado com uma lua gigantesca. Ah, meus queridos, simplesmente olhar para as asas de uma borboleta, as cores das flores, um tigre. Eu estive bem perto de um tigre branco lá no zoológico de Luján, na Argentina. Realmente é lindo demais, é uma das coisas mais extraordinárias do mundo. Fiz flutuação lá na Bahia, na Chapada Diamantina, com milhares e milhares de peixes batendo no corpo da gente, um mais lindo que o outro, todo colorido. São coisas extraordinárias. Realmente não tem como olhar para tudo isso e não ver a criação de Deus. Deus é maravilhoso e criador. Muito bem, meus amados. Então, olha só, na questão da teoria das origens. Vamos falar dessas três coisas, olha só. Evolucionismo, o ser humano é resultado de um processo evolutivo contínuo, a partir de formas mais primitivas de vida. É bastante relacionado com o darwinismo. Sempre que se fala em evolucionismo, é bastante relacionado com o darwinismo, né? Explicação evolucionista elaborada por Charles Darwin. Amados, segunda coisa que a gente vai analisar ali é o criacionismo, né? Há um hiato, um salto qualitativo muito grande entre o ser humano e os animais que não pode ser explicado por transformações sucessivas, mas pela diferença entre ambos. A enorme diferença entre os animais e o ser humano é devido à criação deste segundo a imagem de Deus. O que mais nos difere realmente do homem e dos animais é porque nós fomos criados à imagem de Deus. E o design inteligente, nós já comentamos ali na aula passada, né, que certas propriedades do universo e dos seres vivos são melhor explicadas por um meio de causa inteligente e não por leis físicas de processos naturais. Essa teoria não pretende determinar a identidade dessa causa inteligente, nem afirma ser a causa necessariamente de um ser divino ou uma força superior. O design inteligente se limita a propor que a ciência identifique se certas propriedades do mundo natural são produtos de uma desconhecida inteligência que produziu todas as coisas. Tem uma ilustração interessante. Certa vez o paleontólogo chinês Chen, né, J.Y. Chen, ao apresentar um congresso dos resultados de pesquisas com fósseis que contradiziam as bases da teoria darwinista. De repente, foi inquirido por um professor da plateia. Ele disse o seguinte: o senhor veio de um país que reprime a opinião dissidente. Não tem medo de, em público, discordar de Charles Darwin? Interessante que o Chen respondeu o seguinte: na China você pode criticar Darwin, mas não pode criticar o governo. Na América você pode criticar o governo, mas não pode criticar Darwin. É exatamente isso, né, meus queridos? A gente pode criticar aqui o governo, falar tudo que quisermos, mas parece que quando você fala contra Darwin, principalmente para os evolucionistas, ateus ali, parece símbolo de ignorância. Mas nós conhecemos vários cientistas que discordam realmente de Darwin. Várias ideias que são colocadas
ali que não são aceitas. Agora olha só que interessante, nós os criacionistas, nós acreditamos em microevolução, ou seja, né, que o mesmo animal ele se difere do outro animal só porque, sendo da mesma espécie, o bico dele mudou, alguma coisa, a cor dele mudou por causa do calor que é em outro lugar, ou o bico dele mudou para que ele possa se adaptar a comer as conchas de tal lugar. Sim, nós acreditamos que um pássaro possa microevoluir, digamos assim, para outro pássaro. Agora, o que não se pode aceitar, que a gente não aceita, é que uma espécie tenha evoluído a partir de outra espécie completamente diferente. Isso tem se mostrado impossível. Não foram encontradas, meus queridos, evidências suficientes de um réptil, por exemplo, que seja ancestral de um mamífero, ou de que um símio seja ancestral comum, tanto do ser humano quanto de outros tipos de macacos. E outra coisa, meus queridos, espécies intermediárias entre duas famílias, ordens ou classes de seres vivos que poderiam dar algum indício de uma espécie descendente da outra, ou seja, que eu comprovar realmente a teoria da evolução, eles não existem, ninguém conseguiu achar até hoje, daí são chamados de elos perdidos. Imagina só, realmente, meus amados, é muito difícil entender todas essas coisas, não é? É muito difícil realmente compreender o porquê que tantas e tantas mentes super inteligentes, muitas vezes não colocam nem a hipótese e realmente a teoria da evolução estar errada. Mas nós temos muitas e muitas que realmente assinam embaixo, dizendo que realmente não concordam. Olha só, procurando desmentir as declarações feitas de uma série sobre evolução apresentada na rede de televisão PBS dos Estados Unidos, o Instituto Discovery iniciou uma publicação de uma lista de cientistas que discordavam de Charles Darwin, de sua visão sobre a evolução das espécies. Eles assinavam, meus queridos, voluntariamente a lista para mostrar ao mundo que o darwinismo não é a única maneira de explicar a nossa origem, e talvez é a mais problemática delas. E essa lista continua ativa até hoje e é constantemente atualizada. E ela já consta centenas de cientistas que assinaram este documento que diz, no seu início, logo no começo, diz assim, nós estamos céticos com relação às alegações sobre a habilidade da mutação randômica e a seleção natural para explicar a complexidade da vida. De um exame cuidadoso das provas da teoria darwiniana deve ser encorajado. Olha só, logo no começo diz isso, né? Então, meus amados, realmente é muito complicado, muito difícil a gente conseguir entender que mentes tão inteligentes não possa colocar nem se a hipótese de que essas coisas são verdadeiras. Vamos lá. Mais do que um projeto inteligente, amados, os antigos gregos costumavam a dizer: Deus faz geometria. Kepler também disse algo parecido. Ele disse assim: o universo é tão matemático que só pode ser feito de uma mente lógica. Caso contrário, teríamos que admitir que a matemática é resultado de si mesma, coisa que isso é um absurdo. Nós vemos aí nessa foto, nessa imagem, meus amados, a biosfera resulta na interação da vida com a atmosfera, a hidrosfera, a litosfera. Os ciclos são harmônicos, tudo parece funcionar como uma máquina que não pode, evidentemente, ser fruto do acaso. Uma encaixa na outra e funciona tão perfeitamente. Tais evidências não nos levam para muito longe. Os criacionistas, por crerem na Bíblia, dão um passo além. Eles não se limitam em dizer que há uma razão lógica por trás de tudo, um design somente. Na verdade, há um designer. Há Deus que está ali. Deus é um designer que nos ama e está interessado em revelar-se para nós. A Bíblia, meus queridos, é o melhor meio de conhecê-lo. Quero terminar com essa citação ali. E diz assim: a ciência está sempre a descobrir novas maravilhas, mas nada atrás de suas pesquisas que, corretamente compreendido, esteja em conflito com a revelação divina. O livro da natureza e a palavra escrita lançam luz sobre
um sobre o outro. Familiarizam-nos com Deus, ensinando-nos algo das leis por cujo meio ele opera. Essa é uma escritora americana, né? Nasceu em 1827, morreu em 1915. Então, meus amados, realmente é assim. A ciência, ela sempre vem descobrindo coisas, mas nunca vai contra as coisas que Deus criou. O livro da natureza lança luz sobre o outro. E a ciência e a religião, como nós estudamos lá no começo, deve se unir cada vez mais. E a cada dia mais estudarmos cada vez melhor. Beleza? Muito bem, meus amados. Sigam lá no Instagram, @guto com 2T's 7. Se inscrevam no meu canal ali no YouTube, Pastuber. É o único que só tá assim, Pastuber. Beleza? E me adicionem também lá no Facebook, Augusto Scremin. É o único lá que tem esse sobrenome estranho e legal pra caramba. Beleza, galera? Que Deus vos abençoe, abençoe toda a sua família e nós continuamos aqui acreditando nesse Deus maravilhoso. Cada dia mais nós acreditamos e temos mais a certeza de que Ele existe e que Ele desenhou cada uma das coisas que nós vemos neste planeta. Deus esteja com você e com toda a sua família. Até a próxima aula e tchau, tchau!